Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo no portal Roma News, no canal 523 da Roma Cabo e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Twitter. Fique à vontade para deixar seu comentário e compartilhar esta live. Amanhã, 13 mil advogados irão escolher os novos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará. Para assumir a diretoria seccional, duas chapas concorrem. O atual presidente da OAB Pará, Alberto Campos, tenta a reeleição com a chapa OAB Segue em Frente e Oswaldo Serrão encabeça a chapa Avante OAB Pará. E hoje estão aqui comigo, nos estúdios do portal Roma News, os dois candidatos. O primeiro a ser entrevistado é Alberto Campos. Veja agora um breve perfil do presidente da OAB Pará. Alberto Antônio de Albuquerque Campos é advogado criminalista, é formado em Direito pela Universidade Federal do Pará, com pós-graduação em Mandado de Segurança e Medidas Cautelares pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Alberto Campos é atual presidente da OAB Pará e candidato à reeleição. Já exerceu o cargo de secretário-geral de 2010 a 2012 e vice-presidente no triênio de 2013 a 2015. Candidato, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao portal Roma News. Candidato, tudo pronto para a eleição de amanhã na OAB? Tudo pronto, Rodrigo. Eu, na verdade, que agradeço aqui o espaço. É sempre muito importante nós darmos visibilidade aos projetos que temos para a próxima gestão da Ordem. Então, é uma satisfação enorme estar aqui neste programa. Nós temos um projeto importante, divulgamos já para a classe, através das redes sociais, através de mala direta, através de e-mail, de WhatsApp, utilizamos todas as ferramentas hoje disponíveis, né, de comunicação. Esperamos que os colegas tenham recebido e percebido a diferença que há entre o nosso projeto e o da oposição. É isso que a gente espera. Como é que o senhor avalia os seus 3 anos de gestão? O que o advogado pode o que o senhor pode falar para o advogado? Nesses 3 anos foram feitos isso. Como é que o senhor avalia a sua gestão desses 3 anos? Nós fizemos uma gestão baseada praticamente em 3 pilares: qualificação profissional, defesa das prerrogativas e assistência através da nossa caixa. A qualificação profissional, através da Escola Superior de Advocacia, ela deu um salto de qualidade. Quando nós assumimos a presidência, a Escola Superior de Advocacia ela possuía apenas uma sala funcionando. As outras 3 eram depósitos de restos de equipamentos e imóveis que tinha lá na Ordem. Nós reformamos através de parcerias com instituições de ensino superior. Fizemos convênios para oferecer pós-graduação a custo reduzido. O menor valor do mercado são as pós-graduações que existem lá na Escola Superior de Advocacia hoje. Estamos com 8 pós-graduações em andamento. Conseguimos levar as pós-graduações ao interior do estado, algo nunca pensado. Chegamos com pós-graduação em Xinguara, lá no sul do Pará, em Paraopebas e em Altamira. E precisamos, obviamente, levar para as demais subseções. Este é um dos principais projetos. Na verdade, o nome da nossa chapa, que é OAB Seguir em Frente, é justamente para isso, para nós seguirmos em frente nos projetos de qualificação profissional, de assistência e de defesa intransigente das prerrogativas. Eu estava lendo aqui, uma dos seus compromissos é criar a comissão e procuradoria de prerrogativas nas subseções. O que é isso, candidato? Todas as vezes que a gente faz uma pesquisa para avaliação da gestão, e fazemos isso no curso, né, praticamente todo ano a gente faz uma pesquisa para saber como é que está andando, para colocar, se o carro estiver saindo do trilho, colocar de novo. Né? E todas as vezes os advogados e advogadas sempre dão a mesma resposta a essa indagação. O que é que se precisa mais atualmente na gestão da Ordem? E eles sempre falam que precisa de defesa de prerrogativas. Por mais que você faça muito, eles sempre querem algo mais quando se trata de defesa intransigente das prerrogativas, porque, na verdade, ela não é uma garantia, né? É a garantia de que você está ali exercendo livremente a profissão, mas de que o cidadão possui um profissional com independência suficiente para poder estar ali requerendo o direito daquele cidadão. Então, não é um privilégio de classe, é uma garantia de cidadania a prerrogativa do advogado. E por isso eles exigem que a Ordem esteja sempre presente. Nós fizemos representações criminais contra autoridades públicas que violaram a prerrogativa do advogado por abuso de autoridade. Ajuizamos ações de danos,
Protocolamos representações administrativas contra essas autoridades. Fizemos atos públicos de desagravo na porta do órgão onde o advogado foi violado. Eu cito como bem emblemático um que foi feito na porta da delegacia de Igarapé-Miri, porque o advogado, jovem inclusive, foi atender o seu cliente que estava preso de madrugada, foi uma prisão em flagrante, e ele compareceu à delegacia para dar aquela primeira orientação para o cliente, né, conversar com ele a respeito do fato em si, e a autoridade policial, àquela altura, não permitiu esse contato. Ao contrário, agrediu o advogado e tentou expulsá-lo da delegacia à força. Os populares estavam, hoje todo mundo tem celular, não é? Filmaram, apareceu muito em redes sociais essa violência. E nós fomos então, além das medidas que eu já te falei, nós fomos lá para a porta da delegacia e fizemos um ato público não de agressão ao delegado, mas de solidariedade àquele colega que foi ofendido no exercício da sua profissão. Então, todas as vezes, eles sempre pedem mais. E nós estamos, então, com este projeto. Nós precisamos fazer com que, no interior do Estado, as 24 subseções que possuem a OAB Pará, que integram a OAB Pará, elas precisam ter um corpo jurídico de advogados habilitados e já especializados em defesa das prerrogativas. São as procuradorias. Eles vão, ao invés de nós mandarmos os colegas daqui para tomar essas medidas judiciais administrativas, já terá um advogado lá treinado, capacitado para fazer isso. Hoje, a OAB Pará, ela se faz presente em quantos municípios? 24. Dos 144, né? Exato, são 24. É porque o nosso regimento interno, ele exige que você tenha, para criar uma subseção, no mínimo, 15 advogados residindo e exercendo a profissão naquela comarca. Entendi. Então, a gente está, inclusive, com 3 pedidos já para a criação de novas subseções para a próxima gestão e vamos, obviamente, avaliar, porque não é só a questão numérica. Tem que avaliar também a viabilidade financeira, né, do local para se instalar uma subseção. Mas todos que quiserem pleitear, tiverem os requisitos, obviamente que o Conselho irá avaliar a possibilidade de criação de subseção. É importante nós termos o braço forte da instituição, principalmente nas localidades mais distantes do nosso Estado. Nosso Estado tem dimensões continentais, né, e a ordem ela precisa estar presente onde está o advogado. Perfeito. Um outro compromisso seu, se fala aqui, piso salarial não é proposta, é bandeira. Vamos concluir o processo interno que regulamenta o piso salarial das advogadas e advogados do Pará. Comente sobre isso, por favor, candidato. No curso do debate da campanha, né, o outro lado sempre está acusando que eu levantei essa bandeira no início da gestão que termina agora dia 31 de dezembro. Ou seja, foi proposta da nossa chapa, que foi vencedora, a gente conseguir implantar o piso salarial, que é uma bandeira da Jovem Advocacia principalmente. O projeto ele deu andamento, a Comissão dos Jovens Advogados, inclusive, que foi a responsável por fazer um estudo aprofundado, porque não é simplesmente você chegar e dizer, não, vai ser R$ 2.500. Não é assim. A gente tem que ouvir as partes interessadas. Os escritórios de advocacia que contratam esses advogados, precisamos saber qual o valor que eles têm condições, inclusive, de pagar, porque sob pena de a gente impor um piso salarial e causar um desemprego em massa, porque os escritórios de advocacia vão dizer, mas eu não tenho condições de pagar. Então, a gente fez esse projeto, esse processo, deu andamento, fizemos várias audiências públicas, ouvimos a Jovem Advocacia, ouvimos os advogados com mais experiência e o processo está pronto. Foi distribuído a um conselheiro. Este conselheiro, que é inclusive dali do sudeste do Pará, de Parauapebas, ele baixou o processo em diligência 2 vezes, porque entendeu que ainda havia necessidade de mais subsídios para eles fundamentar a sua opinião. E nós estamos, então, e chegou justamente no momento do processo eleitoral, e nós estamos aguardando passar para apresentar ao Conselho e discutirmos lá e votarmos a respeito do piso salarial. Esse piso salarial ele é votado na própria OAB? A gente vota no Conselho a proposta de um piso ético. O piso ético é que você está propondo que os escritórios de advocacia utilizem pelo menos aquele valor, não é uma obrigação. E é claro que a gente vai encaminhar uma mensagem para o Executivo encaminhar então a Assembleia Legislativa o projeto de lei. Eu vi uma entrevista, essa pergunta foi feita tanto para o senhor quanto para o candidato Oswaldo Serrão. O senhor é a favor de uma intervenção do TCU
nas contas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará? Essa é uma das grandes diferenças, inclusive, entre nós, da nossa chapa, e a chapa adversária. Nós somos terminantemente contra a intervenção do Tribunal de Contas da União nas contas da nossa instituição, na fiscalização da nossa instituição. A nossa instituição, ela, inclusive, através de um julgado em uma DI do Supremo Tribunal Federal, já foi definida como uma autarquia sui generis. Ela não está submetida à fiscalização de nenhum órgão, a não ser dos seus próprios órgãos de fiscalização internos. E assim nós nos submetemos não só ao nosso Conselho Seccional, que avalia as nossas contas anualmente, como estas mesmas contas, após avaliada pelo Conselho Seccional, são encaminhadas ao Conselho Federal e lá são apreciadas, passando por auditorias internas, até se chegar à aprovação ou não aprovação, dependendo do que se apresentar lá como resultado da avaliação das contas. Então, isso retira a independência da Ordem dos Advogados. O Tribunal de Contas da União é um tribunal administrativo que é auxiliar do Legislativo. E a Ordem não pode se submeter a ele sob pena de perder a sua independência, a sua essência, que é de defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito e das minorias, dos direitos humanos. Então, nós não admitimos, e inclusive o próprio presidente do Conselho Federal já emitiu opinião, uma opinião que é compartilhada por todos os presidentes de todas as seccionais atuais, sendo terminantemente contra a intervenção do Tribunal de Contas da União na Ordem dos Advogados, até porque isso iria ferir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Enquanto estiver em vigor a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União não irá fiscalizar a Ordem dos Advogados. Perfeito. A gente já falou sobre a instituição do piso salarial para o jovem da advocacia. Agora, eu não entendi muito bem como é que funciona custas e honorários, que eu queria que o senhor me esclarecesse um pouquinho sobre como é que funciona, que no caso o TJ ele estabelece o valor de uma custa por honorário e tem as custas de um advogado. Eu queria que o senhor... Não, custas judiciais são aquelas taxas que você paga para o ajuizamento de uma ação. Isso é uma coisa. Honorários advocatícios são outra completamente diferente, né? São honorários de sucumbência, honorários contratados. Nós temos uma tabela que corrigimos anualmente, inclusive, que serve como parâmetro e não é obrigatório a seguir, né? Não serve como piso apenas, né? E as custas não. As custas elas são propostas pelo Tribunal de Justiça, também deveria ser anualmente, inclusive, mas não é. Houve um aumento na gestão anterior a esta, do presidente Ricardo, realmente substancial. Nós discutimos isso no Conselho Seccional, encaminhamos, inclusive, uma proposta para o Conselho Federal ajuizar uma medida junto ao Supremo Tribunal Federal e está lá. Mas, independentemente disso, nós nos reunimos constantemente com a direção do Tribunal de Justiça, temos uma comissão acompanhando e discutindo, debatendo com o financeiro do Tribunal de Justiça. A comissão de lá, inclusive, é presidida pelo desembargador Luiz Neto, que é oriundo do 5º Constitucional, e tem reunido periodicamente com a nossa comissão, com a nossa equipe, para debater a respeito da próxima tabela de custas judiciais. Porque você sabe, Rodrigo, que custos judiciais ela interfere diretamente no orçamento. Então você não pode, no meio do ano, por exemplo, mudar o regimento de custos. Você tem que ir discutindo e no próximo ano, no início, apresentar uma nova proposta de tabela de custos judiciais. E isso a gente tem feito, nós temos reunido realmente quase que mensalmente, né? Eles nos passam informações, a gente reúne lá na ordem, apresenta uma contraproposta, a gente está dialogando, que eu acredito que, obviamente, que tem que ser antes do final do ano. Antes do final do ano, a gente vai ter uma proposta de uma nova tabela de custos. Entendi. O senhor diz aqui propostas para uma melhor atuação da advocacia nas justiças federal, estadual e do trabalho. Eu queria que o senhor comentasse para mim esse tópico. Que propostas seriam essas? A gente precisa ter muito cuidado e investir muito em infraestrutura. Nós temos, por imperativo legal, direito a espaços da advocacia em todos os fóruns. Esses espaços eles precisam cada vez ser melhor equipados, com internet estável, porque os processos estão deixando de ser no papel e passando para o eletrônico, e isso exige equipamento de alta resolução e exige uma internet estável. Quando o judiciário resolveu implantar o processo judicial eletrônico, ele pensou lá em Brasília,
na internet que existe ali no Sul, Centro-Oeste, Sudeste, que é uma internet completamente diferente da que nós temos aqui, né? Então, essa infraestrutura das salas dos advogados nos fóruns, não só aqui da capital, mas principalmente do interior do estado, elas precisam estar dotadas de estrutura para que o advogado, que inclusive não tem ainda condições de ter o seu escritório de advocacia, ele possa exercer sua profissão com dignidade. E nós, então, estamos investindo muito nisso. Nessa gestão, nós fomos em comarcas onde não havia sala, instalamos a sala. Quando não há, o fórum não dispõe de espaço, ou a gente percebe que o fórum realmente não tem condições nem de ser fórum, que tem uns aí que estão realmente muito ruins, nós criamos então um projeto piloto chamado Casa da Advocacia do Interior. Já temos em São Félix do Xingu, em Oriximiná e em São Félix, Oriximiná e Barcarena. Porque nós percebemos que no fórum não havia condições de você investir em uma sala. É um mini escritório de advocacia montado com equipamentos, computador, com internet, com impressora, para que o advogado possa, não só aqueles que estão em trânsito, e de repente você está em uma causa lá, precisa ir fazer uma audiência, você tem uma estrutura para poder exercer sua profissão, mas aqueles que são da cidade mesmo, que ainda não têm condições de ter o seu escritório de advocacia, eles utilizam as dependências dessa Casa da Advocacia e a gente pretende expandir esse projeto para as demais cidades onde não há ainda uma infraestrutura para o advogado poder exercer sua profissão com dignidade. Doutor Alberto, eu estava lendo aqui, como é que funciona essas comissões? Tipo, tem comissão de saúde, tem comissão carcerária. Eu queria saber como é que funcionam essas comissões, quais são os ganhos que a OAB tem com essas comissões. E o senhor teve uma aqui, que nós ficamos muito bacana, criação da campanha para combater a violência contra a população LGBTI, mas a gente vai falar bem depois, mas eu queria o senhor ver que visse como é que funcionava essas comissões que existem na OAB Pará. Nós aumentamos o número, inclusive se você olhar na nossa proposta, nós vamos aumentar de 54 para quase 90 novas comissões. Nós, quando começamos a campanha, percebemos, com a experiência que temos de gestão lá na Ordem, a necessidade realmente de um aumento das comissões. Por quê? Porque a sociedade civil está cada vez mais acreditando na instituição Ordem dos Advogados Seccional do Pará. Então, as demandas da sociedade estão chegando lá e quem recepciona isso são as comissões de trabalho. Como você vê, comissão de saúde, tem problema em hospital público, e elas vão lá, fazem fiscalização, denunciam. A comissão de LGBT também é muito ativa, realiza eventos, faz o congraçamento, reúne, trata da questão da violência, e a gente, na verdade, é ali um grande fomentador de debate. Fazemos isso com muito orgulho. Nos falta, inclusive, ainda uma infraestrutura melhor, porque esse trabalho cresceu tanto que falta espaço agora lá na Ordem. A gente está vendo aí como é que vai ser para acomodar essas quase 90 comissões que nós teremos na próxima gestão. Hoje tem quantos? 54. E vai aumentar para 90 e... Para 89. 89. Nós montamos uma comissão para identificar nas outras seccionais o que nós poderíamos retirar para aumentar as comissões. Então, eles avaliaram lá São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, e identificaram que havia a identidade, né, de razões para a criação de mais comissões, e isso a gente está fazendo. Vamos, no primeiro dia, na posse, praticamente, já nomear todas as comissões de trabalho. O panfleto que está aí, somos mais de 1000, são justamente esses colegas que já se dispuseram a participar dessas 89, se não me falha a memória, são 89 comissões de trabalho. Propostas para a valorização da advocacia. Como valorizar o advogado hoje, candidato? Olha, a gente tem que passar automaticamente pela questão da qualificação profissional. Aquele profissional bem qualificado, ele tem lugar certo no mercado, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso também nos diferencia da oposição. A oposição está dizendo que há uma crise nunca vista antes na história da advocacia e que os advogados e advogadas estão passando a míngua e que a OAB não faz nada. Isso não é verdade. A OAB, ela é grande, a nossa advocacia também é grande. Existe espaço no mercado
para todos os profissionais, desde que eles estejam bem qualificados. E isso nós fizemos, tenho certeza, com muita excelência. Nós oferecemos cursos de atualização profissional, as pós-graduações estão lá, os cursos de atualização profissional, inclusive, Rodrigo, eles custam, quando não custa R$20, é 1 quilo de alimento não perecível. Aí, a minha a candidata a vice-presidente, Cristina Lourenço, que é a atual diretora da escola, eu tinha proposto para ela em agosto, que é o dia dos advogados é agosto. Eu digo, Cristina, bora acabar com essa história de dia ou de semana, vamos fazer o mês da advocacia aqui e bora fazer assim, todo dia um curso com o valor de 1 quilo de alimento não perecível. Consegues fazer isso? Bora, vamos fazer. E fizemos. Durante o mês de agosto, só não no domingo, nós tivemos todo dia cursos de atualização profissional sobre diversas áreas, né, lá na ordem, na Escola Superior de Advocacia. Né, tudo sempre com 1 quilo de alimento não perecível. E tinha advogado que chegava lá com uma cesta básica. Digo, olha, eu quero porque era por curso, né, 1 quilo por curso. Então, não, eu quero fazer 10 cursos, está aqui a cesta básica, já quero me inscrever. E a gente realmente tem a Escola Superior de Advocacia como um grande espelho da gestão. Se me perguntarem o que foi o destaque, além da defesa intransigente das prerrogativas que fizemos, mas, obviamente, que a Escola Superior da Advocacia foi um dos carros-chefes da nossa administração, graças a Cristina Lourenço, por isso que eu a convidei para ser vice-presidente. Né? Doutor, eu tenho amigos advogados que se formaram, novos, que estão saindo e eles dizem assim, eu não sei para onde ir, eu não sei ainda que área eu quero. E eu estava vendo aqui que a criação de um curso de iniciação à advocacia, em parceria com a Escola Superior de Advocacia, com abordagem de questões práticas. Como é que esses advogados que ainda eles não sabem para que área seguir, eles estão se formando agora, receberam a carteira da ordem, como é que a ordem pode ajudar esses novos advogados? Nós já tivemos esse projeto piloto nesta gestão. Todas as vezes que nós fazíamos uma turma grande de novos advogados, com aquela sessão de juramento que nós conversávamos antes aqui, que já ganhou uma importância grande, tal qual a colação de grau, né, por causa do famigerado exame de ordem, nós damos uma semana de cursos de prática de advocacia. Ensinamos esses nossos colegas a gerir um escritório de advocacia, a carga tributária que incide sobre o escritório de advocacia. Nós ensinamos sustentação oral nos tribunais, fazemos simulação de audiências, chamamos advogados experientes para dar o testemunho para eles de como é o início de carreira realmente, né? E eles saem de lá. Os que a gente não obriga ninguém a fazer, não é assim, olha, se tu não fizeres o curso, tu vai receber tua carteira. Não é assim. Então, te anuncia e uma boa parte da turma realmente frequenta essas aulas aí de iniciação. Então, este é um projeto piloto que já fizemos e vamos aumentar ainda mais com algumas outras matérias, digamos assim, que nós sentimos necessidade. Por exemplo, um media training para eles. Né? Eles aprenderem, vai dar uma entrevista, né? Tem que saber como se portar, e isso é importante para o advogado. O criminalista, então, né, vive de vez em quando nas câmeras aí das televisões, das rádios também, né, falando sobre os casos dos seus clientes, e eles precisam realmente ter esse tipo de treinamento. A gente vai investir muito nisso, através da comissão dos advogados em início de carreira, eles são muito ativos, em parceria com a nossa Escola Superior de Advocacia. Vez ou outra se fala no bendito exame da ordem. E a imprensa repercutiu o pronunciamento da OAB a respeito das falas do presidente Jair Bolsonaro sobre o exame da ordem. O Cláudio Lamáquia afirmou que o exame da ordem é importante para aferir a qualidade do ensino do direito, que a OAB busca constantemente o aperfeiçoamento. Eu queria ouvir a sua opinião, por favor, presidente. Hoje o exame de ordem ele é um mal necessário. O Ministério da Educação, contrariando os pareceres negativos do Conselho Federal da OAB, ele praticamente todo mês autoriza a criação de novos cursos jurídicos no Brasil, assim a rodo. Então, daqui a pouco a gente vai ter aqui igual essas farmácias, né? Cada esquina tem um curso de direito. E se não houver o exame de ordem, você imagina a quantidade de advogados que nós teremos aí sem a menor condição de exercer a profissão e o pior, né? Prejudicando
o interesse do seu constituinte. Essa é a nossa grande preocupação. O exame de ordem existe realmente para avaliar se aquele bacharel em direito possui condições mínimas de exercer a advocacia sem prejudicar o seu constituinte. Por que votar na chapa 10? Para seguir em frente. Esse é o nosso slogan, é o nome da nossa chapa. Nós precisamos continuar com este projeto de inclusão da advocacia no dia a dia da instituição. Por isso, nós também aumentamos o número de comissões para que os advogados e advogadas possam estar conosco dentro da instituição. Só quem vive a instituição internamente é que tem a exata noção da sua importância. Por isso que a gente quer dar continuidade a este projeto de participação integral de todos os advogados e advogadas dentro da ordem, e não só da capital, mas principalmente também do interior do estado, porque lá eles têm uma necessidade maior de ter o braço forte da instituição ao lado dele. O que o senhor não conseguiu fazer nesses 3 anos e o senhor irá fazer nos próximos 3, caso seja eleito? Nossa, tanta coisa. Nós não conseguimos fazer um braço editorial da Escola Superior de Advocacia, por exemplo. Nós não conseguimos implantar uma revista eletrônica da Escola Superior de Advocacia para que os nossos advogados, professores, mestres, doutores possam escrever os seus artigos e publicar nas revistas e através da editora da Escola Superior de Advocacia. Você sabe que a revista, para ter a importância de você poder colocar no seu currículo, no Lattes, né, ela precisa estar registrada e nós não conseguimos fazer isso. Então, é importante, não conseguimos, estava no projeto, infelizmente não deu certo, porque nós precisávamos ainda colocar a ESA para funcionar. Ela só funcionou e nós perdemos o tempo, não conseguimos o mestrado, também com o selo da ESA, para levar para o interior do estado e vamos tentar fazer isso na próxima gestão. Eu estou vendo aqui propostas para a advocacia do interior. Eu queria que o senhor falasse rapidinho sobre isso. O interior ele sofre muito da ausência de infraestrutura. Nós conseguimos construir 2 sedes de subseção. Estamos para inaugurar, não inauguramos a de Rondon por causa do período eleitoral, não podia, mas logo após a eleição ela está prontinha lá, só falta mobiliar, a gente vai inaugurar. Inauguramos em Tucumã, justamente por aquilo que eu te falei, essa infraestrutura ela é necessária no interior do estado, principalmente, que o advogado se ressente, não tem condições de ter o seu escritório de advocacia, os equipamentos hoje são muito caros, a internet também ela é cara e a gente precisa custear isso. Então, o interior ainda precisa de muita infraestrutura e de uma presença ainda maior da Ordem dos Advogados. Eu visitei e dei posse a todos os 24 presidentes de subseção quando assumi a Ordem. Visitei mais de uma vez todas as 24 subseções durante a gestão. E agora, em campanha, também visitei todas as 24 subseções, olhando na cara, no olho dos nossos colegas do interior do estado, perguntando quais foram as falhas e dizendo que nós estamos aqui para continuar seguindo em frente por mais 3 anos, para fazer com que eles, inclusive, sintam ainda mais a presença da instituição nesses interiores. O senhor tem 1 minuto, então, para fazer as suas considerações finais. O senhor pode olhar para aquela câmera ali, então, para que os advogados, nossos internautas que estão assistindo, possam, então, votar amanhã na chapa 10. Por favor, candidato. Meus colegas advogados, minhas colegas advogadas, a partir das 9 horas da manhã, estaremos lá aguardando os colegas, recepcionando os colegas, abraçando os colegas. As eleições da Ordem são, na verdade, um momento de grande confraternização. E é isso que nós esperamos para o dia da manhã. Uma grande festa da democracia. E esperando, obviamente, que você compareça em massa e vote na chapa 10, porque, afinal de contas, a OAB precisa seguir em frente. Doutor, muito obrigado pela sua presença, a gente agradece muito, boa sorte amanhã e em nome do Portal Roma News a gente então agradece muito a sua presença aqui, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Nada. E o nosso segundo candidato é o Dr. Oswaldo Serrão, que encabeça a chapa Avante OAB Pará. Conheça um pouco o perfil do candidato Oswaldo Serrão. Oswaldo Serrão é advogado criminalista há mais de 40 anos. É candidato à presidência da Ordem dos Advogados, Seção Pará, pela chapa Avante OAB Pará. Oswaldo Serrão é formado em Direito pela Universidade Federal do Pará há mais de 35 anos, com mais da metade da vida dedicada à advocacia criminal.
Atualmente, Oswaldo Serrão é vice-presidente da Associação Brasileira de Advocacia Criminalista e membro da Academia Brasileira de Direito Criminal e da Academia Paulista de Júri, além de ser o responsável pela estruturação da Escola de Oratória de Júri em Belém. Doutor Oswaldo, muito obrigado pela sua presença. Em nome do Portal Roma News, da direção, do grupo, a gente agradece a sua presença aqui. O senhor tem um currículo aí enorme, né? Bacharel em Direito, advogado, vereador de Belém, professor. Eu já pude acompanhar o senhor em alguns júris. O senhor está preparado para assumir a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará? Sim, os próprios 44 anos de advocacia, de militância, de experiência, de maturidade, de convivência com os dramas dos advogados e das advogadas, me credenciam realmente a presidir a OAB Pará. Na verdade, eu sempre defendi 2 pontos de vista que são fundamentais ao meu sentir para se ser um bom presidente. Primeiro é ser aquele advogado que viva da profissão, que alimente sua família do suor do seu trabalho. O advogado que seja balcão de fórum, quer dizer, aquele advogado que está todo dia no fórum ralando. Por quê? Porque ele, como advogado militante, ele tem a sensibilidade necessária para entender os problemas, os dramas que afligem o nosso dia a dia profissional. E a maturidade, porque eu dediquei quase meio século da minha vida à minha carreira. Então, quer dizer, eu tenho a experiência, a visão necessária para conhecer os problemas e para ter a sensibilidade para resolvê-los. Então, eu me sinto absolutamente credenciado a presidir a OAB. Eu estava vendo aqui nossas principais propostas que foram enviadas pela sua assessoria e diga piso salarial para a jovem advocacia. Eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa proposta, candidato. 2 ângulos podem ser vistos. Primeiro, a visão do meu concorrente e a minha. O meu concorrente, ele decanta em prosa e verso que a administração dele é totalmente voltada para os advogados em início de carreira, e isto não é verdade porque os fatos falam por si. Se você verificar a chapa dele, os representantes da OAB Pará no Conselho Federal são os donos dos maiores escritórios de advocacia do estado do Pará. O que significa dizer que não tem a sensibilidade necessária para debater, questionar os direitos dos advogados no início de carreira. O que é que eu postulo no meu programa e o que é que eu pretendo colocar? É um salário, um piso salarial mínimo digno, que não seja aviltante, que não seja humilhante, como é agora, que há muitos advogados no início de carreira que estão recebendo uma faixa de um salário mínimo mês, o que é até desonroso. Então, a nossa luta está no seguinte: isso depende de uma lei estadual, depende, evidentemente, da Assembleia Legislativa, e a minha luta será no aspecto de que mandarmos uma mensagem para um parlamentar que apresente um projeto de lei exatamente estabelecendo esse piso mínimo. Qual seria esse valor que o senhor poderia achar que o advogado faz jus desse valor? É difícil estabelecer um parâmetro no momento. A minha posição é que nos termos que estão, é absolutamente aviltante a um advogado e advogado em início de carreira. Isso implica em uma avaliação melhor. Esta minha ideia de remodelar esta lei certamente demorará, mas na minha gestão, através de uma resolução, eu pretendo estabelecer um piso mínimo ético, isto é, que ele seja respeitado pelo empregador que trate o advogado de início de carreira efetivamente com a dignidade que ele merece. Outro ponto que eu achei interessante, anuidade flexível para advogados. Queria saber sobre isso, por favor, doutor Oswaldo. O que se pode dizer é o seguinte: o advogado paga uma anuidade relativamente alta, mas o que mais dói não é absolutamente o pagamento em si desse valor. O que mais indigna e revolta
é que o advogado e a advogada não vê o retorno do seu dinheiro em prestação de serviços por parte da OAB. Na verdade, a OAB, na administração Alberto Campos, é um mero órgão arrecadador de anuidade, porque não há uma devolução para o advogado e a advogada em serviços efetivamente reais. Então, na minha visão, esse dinheiro tem que voltar em obras, tem que voltar em serviços para que o advogado realmente veja que o dinheiro dele não está sendo empregado em vão. Pois é, mediante isso eu fiz a mesma pergunta para o doutor Alberto, vou fazer a mesma pergunta para o senhor, que eu ouvi uma entrevista e que a pergunta foi feita da seguinte forma: o senhor é a favor ou contra a intervenção do TCU que investiga as contas da OAB Pará? Por favor, doutor. Nós poderíamos olhar o tema sob dois aspectos, o legal e o ético. O legal, já existe uma manifestação do Supremo Tribunal Federal contrário a essa fiscalização, a essa prestação de contas. O aspecto ético, por si somente, não me assustaria, porque eu sou absolutamente favorável à transparência, à visibilidade da gestão, e tanto é verdade que, como candidato ainda, eu já estou prestando contas do que entrou de doações na minha carreira, na minha campanha e do que efetivamente foi gasto por nós. Eu fiz uma outra pergunta para o candidato. Eu tenho amigos que eles dizem assim: eu me formei, recebi a carteira e eu estou perdido. Como é que o senhor pretende que, junto à Escola Superior de Advocacia, prestar para que esse advogado se sinta, dê um direcionamento para ele? Como é que a Escola de Advocacia ela vai ajudar esse jovem advogado e quais são os seus projetos para essa escola na sua gestão? O advogado e a advogada, eles exercem a única profissão do mundo onde dois profissionais se digladiam tecnicamente num processo. Vencerá aquele que estiver melhor preparado tecnicamente para sustentar, para defender a sua causa. A sua pergunta, ela implicaria numa reflexão maior que o tempo não permite, mas eu poderia dizer para você que o problema começa no nascedouro, isto é, na quantidade de faculdades de direito que existe no Brasil, 1.380. O CNJ fez o levantamento dessas faculdades do Brasil, chegou a este patamar de 1.380, fez uma projeção para o resto do mundo, para estabelecer uma comparação da quantidade de faculdade de direito nos demais países, e a constatação que gerou uma perplexidade de que todas as faculdades de direito do resto do mundo, do planeta, não chega ao número de faculdades que tem no Brasil. Afora isso, os donos das faculdades geralmente são empresas particulares, eles não têm comprometimento ético com a educação, eles querem ganhar dinheiro, pagam mal os professores e, por extensão, os alunos são mal preparados tecnicamente. Quando concluem seu curso, são jogados de uma forma irresponsável no mercado de trabalho. Esse é o primeiro problema. Nós temos um mercado de trabalho saturado, esgotado, um número imenso de advogados lutando por um espaço, por uma causa. O segundo grande problema é que, além dessa quantidade imensa, eles saem mal preparados. E é aqui que entra a importância do exame da OAB, que, embora eu seja contra eticamente falando, porque eu acho que não se pode cobrar o que não se deu na faculdade, mas ele é um mal necessário. Essa triagem é fundamental exatamente para organizar o mercado, né? Agora, o que é que ocorre? Ele sai mal preparado e é aqui que entra a importância da Escola Superior de Advocacia nos termos que você está me perguntando. A Escola Superior de Advocacia não pode ser absolutamente uma escola fantasma, uma escola do faz de conta, como é agora, que são cursos simplórios, apenas midiáticos, mas que não têm uma importância prática real. Na minha gestão, nós vamos realmente investir na escola através de professores, advogados militantes, advogados que efetivamente ensinem a prática para
os participantes dos cursos, vou investir em mestrado, vou investir em pós-graduação na Escola Superior de Advocacia. O advogado e a advogada terão orgulho da sua escola na nossa gestão. O senhor fala em renovação. Quais renovações são essas para a OAB Pará, caso o senhor seja eleito para os próximos 3 anos? Nós temos que olhar a OAB com uma visão moderna. Na verdade, a OAB ela tem uma visão arcaica, ela tem uma visão anacrônica, uma visão obsoleta. Isto é, ela não acompanhou a evolução do próprio mundo, da própria sociedade. A OAB que eu vejo e que eu me proponho a construir é a OAB do século XXI. É uma OAB realmente voltada para os advogados, que seja uma representante da sociedade, que seja uma defensora da democracia, que o advogado e a advogada tenham orgulho da sua instituição. Hoje, um dos grandes problemas que nos afligem no dia a dia é a insegurança. Nós não temos uma cobertura institucional por trás de nós. Nós não temos uma OAB forte na nossa retaguarda. Então, nós vivemos problemas gravíssimos no nosso dia a dia profissional, porque nós estamos inseguros. Nós somos ofendidos e desrespeitados desde o simples serventuário da Justiça até um desembargador do Tribunal de Justiça. E é uma briga que nós não temos força legal para reagir, porque quem pagará caro será nosso cliente no processo. O nosso cliente não se sentirá seguro de ter um advogado a si representando que o magistrado não goste, porque certamente não terá êxito na causa. Então, na minha gestão, a OAB vai dar realmente o apoio que o advogado e a advogada merecem. Doutor, a imprensa repercutiu o pronunciamento da OAB a respeito de falas do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre o exame da ordem. O senhor já deu uma prévia aí, mas eu queria que o senhor comentasse que vai e volta se fala no exame da ordem dos advogados. Se comparou muito agora na questão do revalida dos médicos, para os médicos passarem por este mesmo exame, e o presidente eleito, então, falou, ele comparou, né, o exame da ordem. Eu queria que o senhor comentasse, por favor. O senhor já falou previamente que é um mal necessário. O senhor é a favor ou é contra o exame da ordem dos advogados, doutor? Eu sou a favor pelo aspecto legal. Eu sou a favor pelo aspecto prático. Mas veja bem, a interpretação ela retroage um pouquinho. Nós temos no Brasil 3 milhões e 500 bacharéis em direito. 3 milhões? E 500 mil, que são aqueles concluintes do curso de direito, mas que não conseguem passar no exame da ordem. Por que não passam? Porque a maioria deles sai mal preparado das faculdades e ficam à mercê da sua própria sorte. Aqui que eu digo que eticamente eu não acho justo as faculdades não terem uma fiscalização do Ministério da Educação, de cobrar eficiência desses cursos, iludirem os estudantes, porque eles pagam inclusive caro pelas suas mensalidades. Os cursos são sofríveis, no final o credenciam no curso com um diploma, mas quando eles vão enfrentar o exame de ordem, via de regra não tem sucesso. E aí vem aquele paliativo, arruma-se o mercado pressionando o participante desse exame. Agora, este último, por exemplo, os próprios professores disseram que nunca viram provas tão difíceis ao alcance dos participantes do que esse exame. Eu acho que é uma situação dramática. Eu, pelo aspecto moral, eu acho revoltante se fazer vista grossa a esses cursos sofríveis, com raríssimas exceções, e no final vir cobrar eficiência de quem não teve um curso à altura. Doutor, a gente abre sempre o espaço muito democrático para que as pessoas que foram atingidas ou para que as pessoas que tiveram sua honra atingida, enfim, possam então falar. Nós vinculamos uma matéria aqui sobre o seu vice, o Eduardo Clautal,
que então poderia estar inelegível. Nós recebemos documentações, inclusive uma petição sua que o senhor impetrou, né, para a comissão eleitoral. E eu queria que o senhor comentasse esse caso, doutor, até porque para deixar limpo, para deixar claro para o advogado que está assistindo, para o nosso internauta, para o nosso telespectador, para que ele diga, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, eu lhe dou a palavra, doutor. O nosso candidato a vice-presidente, doutor Eduardo Clautal, ele presta serviços a um órgão do governo estadual. Ele é seletista e exatamente por isso ele não existe impedimento legal nem para ele exercer a profissão de advogado e, por conseguinte, de participar da nossa chapa. Certamente por desinformação, a chapa encabeçada pelo doutor Alberto Campos fez essa representação junto à comissão eleitoral. Esta representação foi impugnada por nós, apresentamos a nossa contestação e ela foi julgada improcedente a representação, tanto que o doutor Eduardo continua candidato sem nenhum óbice legal. Entendi. Sua proposta para o advogado do interior, qual é, candidato? A minha proposta, eu sou daquelas pessoas que o meu bem-querer, ele não se demonstra apenas por palavras. O meu bem-querer, ou o meu querer, ele via de regra é por atos, gestos e atitudes. Eu sempre tive uma sensibilidade muito grande com o advogado do interior, porque se nós da capital já vivemos problemas gravíssimos, imagina aquele que está distante do centro da capital do estado. Quando eu idealizei a nossa chapa, um dos cargos mais importantes da administração central da OAB é exatamente o secretário-geral. O que é que nós fizemos? Nós sempre achamos que as subseções, elas parece andaime de obra. Terminou a obra, tira-se o andaime, né? E que elas sempre serviam para eleger presidentes, mas eram ignoradas depois que o presidente era eleito. O que é que acontece? Eu escolhi um companheiro que é presidente de uma subseção de Marabá atualmente, doutor Haroldo Gaia, que será o secretário-geral da OAB. O que ele fará? Ele será o interlocutor entre os problemas e as reivindicações das subseções e o comando central da OAB que estará conosco. Quer dizer, ele será o elo de ligação, aquele que trará os problemas do interior, trará as sugestões, as reivindicações. Eu nunca vi isso em gestão nenhuma da OAB, se priorizar, se prestigiar tanto o advogado do interior através de um seu representante na cúpula da OAB. Caso o senhor seja eleito, quais desafios o senhor acha que vai encontrar pela frente, doutor? O meu principal desafio, ao meu sentir, é resgatar o amor próprio do advogado e da advogada. O advogado e a advogada, ele anda de cabeça baixa, ele anda envergonhado, ele anda humilhado nos corredores do fórum. A situação do advogado e da advogada brasileira e particularmente paraense é triste, é melancólica, é dramática. Os escritórios estão fechando por falta de clientes. Os que permanecem na ativa não têm cliente. O advogado é desrespeitado nas repartições públicas, dos tribunais, nos fóruns. Então, o meu maior compromisso é exatamente restaurar essa dignidade e amor próprio. E eu tenho de independência para isso. Eu sempre fui um advogado genuinamente criminalista, eu sempre remei contra a maré da história. Eu nunca tive pedigree, nunca tive padrinho político, padrinho empresário. A minha chapa é uma chapa limpíssima eticamente, moralmente. Então nós temos tudo para enfrentar de cabeça erguida, com coragem, esses grandes desafios do dia a dia da profissão. Por que votar na chapa 29? Votar na chapa 29 exatamente porque nós representamos a modernidade. O advogado e a advogada não querem mais a mesmice. Se
Eu particularmente, até gostaria que ficasse gravado na memória de quem me ouve, eu sou absolutamente contra a reeleição. Eu acho que um presidente da OAB que não consegue fazer em 3 anos o que prometeu naquela sua campanha que o elegeu, ele não conseguirá em mais 3 fazer o que ele não fez nos 3. Essa nossa eleição da OAB, certamente é a eleição mais importante dos últimos 30 anos da instituição. Por quê? Porque é uma eleição que não vai escolher apenas o ocupante da cadeira de presidente. É muito mais do que isso. É um resultado da eleição que vai influenciar diretamente na nossa carreira profissional e, por conseguinte, no bem-estar da nossa família e dos nossos filhos. Nós precisamos de um presidente firme, de um presidente corajoso que tenha a independência necessária para enfrentar esses problemas. O senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações finais, por favor, candidato. Nesse 1 minuto, eu gostaria de lamentar 2 coisas. A primeira é que o meu opositor, desde o começo, eu venho convidando para um debate, para um enfrentamento de ideias, que nós coloquemos cara a cara os nossos projetos, que nós possamos nos sabatinar, e ele sempre recusou. O que não é um desapreço, uma desconsideração a mim, mas ao eleitorado. Então, o que eu quero pedir é exatamente um crédito de confiança. Eu quero pedir um crédito de merecimento. Eu ofereço a minha história profissional. Eu peço esse apoio do advogado, da advogada, para que nós possamos realmente construir a OAB do século XXI. Que OAB seria essa? É a OAB moderna, é a OAB que saia desse anacronismo, dessa mentalidade retrógrada, que a OAB Pará se transformou numa espécie de clube estudantil. Parece um condomínio que apoia e prestigia amigos em detrimento da classe. Então, a minha OAB ela é participativa, é uma OAB de braços abertos para todos. E digo mais a você, se for vontade de Deus que eu ganhe esta eleição, o meu primeiro ato será desarmar o palanque. Eu serei o presidente de todos os advogados e advogadas e a eleição fica para trás. Para mim não haverá mais adversário, para mim todos serão iguais, todos terão o mesmo tratamento, tanto de Belém quanto do interior. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Em nome do Grupo Roma, a gente agradece muito a sua presença aqui. Boa sorte amanhã. E o grupo está aberto aqui, caso o senhor seja eleito, então, para que a gente entreviste o senhor como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil ser eleito. Muito obrigado. Quero dizer da satisfação em revê-lo. Obrigado. E em vê-lo bem, profissionalmente. Obrigado. Quero que você transmita ao Rômulo o meu abraço e o meu agradecimento pela oportunidade de ter vindo aqui hoje. O Grupo Roma está sempre aberto. Tá Obrigado. Bom? Muito obrigado pela sua presença, sabendo que esta live pode ser vista no portal Roma News e nas nossas redes sociais. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá. Tchau.